Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repetindo, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Levante assim a sua mão bem alto e peça em oração que o Senhor fale hoje com a tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, soberano, justo e verdadeiro, a tua palavra, Senhor, será agora ministrada, a tua palavra, Senhor, será agora proclamada. Peço que o Senhor fale, Deus, a cada vida, a cada coração. Peço que o Senhor, meu Deus, venha através desta palavra liberar uma unção gloriosa sobre as nossas vidas, e que todos sejam realmente edificados e alimentados pelo poder da tua palavra. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. E os que creem aplaudam bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento, já olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: se liga com Deus, se liga com a palavra que vem do Senhor para a nossa vida nesta noite. Todos nós sabemos que o Senhor sempre deu livramento ao seu povo. Todos nós sabemos, e sabemos muito bem, pois a Bíblia revela isso, que o Senhor sempre trouxe livramento para o seu povo. Se nós lermos a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, então nós vamos perceber nitidamente o quanto Deus livrou o seu povo nos momentos difíceis, nos momentos das adversidades, nos momentos dos perigos. Só que para que houvesse o livramento de Deus em favor do seu povo, necessário era que existisse oração. O livramento de Deus sempre existiu, o livramento de Deus sempre operou em favor do povo israelita, mas todas as vezes que houve o livramento de Deus em favor do seu povo, antes houve oração, houve clamor, houve súplica, houve intercessão. Eu acredito que você lembre, pelo relato bíblico que está lá em Gênesis, pois o povo que morava em 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, tinham pecado, mas pecado terrivelmente contra o Senhor. Era uma devassidão, uma impiedade muito grande. Aquilo aborreceu muito o coração de Deus, a ponto dele anunciar que aquelas cidades seriam destruídas. No entanto, dentro de uma daquelas cidades habitava quem? Um homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. E aí o que acontece? Abraão toma conhecimento que aquelas cidades seriam destruídas, justamente aqui Ló ele morava.
Então Abraão, ele comparece diante do Senhor e vai orar, interceder, ele vai clamar ao Senhor, para que o Senhor desse livramento a Ló, para que o Senhor viesse tirar Ló daquela cidade que seria destruída. E Abraão clamou, e Abraão intercedeu, e o Senhor disse: eu vou enviar anjos, e vou tirar Ló dessa destruição, eu vou dar livramento ao teu sobrinho Ló. E assim aconteceu. Ali os anjos foram, e eles tomaram a Ló, a sua família, e tiraram daquelas cidades que seriam destruídas com fogo e enxofre. Nós vemos um grande livramento de Deus, mas nós vemos antes do livramento uma intercessão forte, uma oração forte. E é assim que a Bíblia Sagrada nos mostra. O povo de Israel já não aguentava mais sofrer na terra do Egito. O povo de Israel já não aguentava mais tamanha humilhação e escravidão. Então o povo entra em um consenso de clamar ao Senhor, e na hora que o povo começa a clamar ao Senhor, então Deus levanta um libertador chamado Moisés, que tirou o povo de Israel daquela escravidão. Ou seja, teve livramento para o povo de Israel, mas antes teve clamor, teve oração. E nesse texto que nós estamos lendo, não é diferente. Já é Novo Testamento, mas funciona da mesma forma. Pedro estava preso e seria executado no dia seguinte. Pedro estava preso e já havia uma certa expectativa da parte dos judeus e também de Herodes para executar a Pedro no dia seguinte. Mas a igreja toma conhecimento disso, os irmãos tomam conhecimento disso. Mas os irmãos, quando tomam conhecimento de que Pedro estava preso e de que seria executado logo em seguida, o que eles fazem? Eles entram em um consenso de clamar pela vida de Pedro. E eles se reúnem em um lugar, muito provavelmente uma casa, fecham as portas, dobram os joelhos e começam a orar incessantemente pela vida de Pedro. Acredito que a oração deles era essa: Senhor, Pedro, nosso irmão, está preso e ele será executado. Senhor, dá livramento a Pedro. Senhor, não deixe ele ser executado. Senhor, Herodes planeja matá-lo em praça pública, pois essa é a vontade dos judeus. Mas Senhor, nós estamos de joelhos aqui. Senhor, nós estamos clamando aqui, e nós queremos que o Senhor vá com providência lá onde Pedro está. Queremos que o Senhor venha livrar a Pedro dessa morte terrível que lhe aguarda. Queremos que o Senhor venha dar livramento a Pedro, que está naquela cadeia, naquela prisão. E Deus fez o que, irmãos? O que Deus fez? Por causa da oração da igreja, por causa da oração dos irmãos, Deus envia um anjo lá no presídio onde Pedro estava, e Deus usa aquele anjo para dar o grande livramento a Pedro. No versículo de número 5 está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eis aqui o detalhe: ele estava preso, mas tinha oração pela sua vida sendo feita. Ele estava preso, a sua vida estava correndo risco, mas tinham joelhos dobrados, intercedendo pelo livramento de Deus para a sua vida. E aí, meu irmão, no versículo 6 nós lemos: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que o sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro agora estava onde? Estava do lado de fora da prisão. Pedro agora como que estava? Pedro estava fora do risco de morte. Mas por que veio esse livramento para a vida de Pedro? Volto a dizer, porque teve oração em favor da sua vida. É isso que a igreja do Senhor tem esquecido de fazer nos dias de hoje. Deus tem livramento para o seu povo? Tem. Deus tem livramento para o casamento que está quase destruído? Tem. Deus tem livramento para o filho que está no crime? Tem. Deus tem livramento para a empresa que está quase falida? Tem. Só que Deus quer ver a oração, Deus quer ver o clamor do seu povo, da sua igreja, e é isso que Deus não tem visto nesses dias. Deus, ele está vendo um povo que precisa de livramento, mas não está vendo um povo orar pelo livramento. Deus está vendo um povo que necessita do livramento dele, mas não está vendo um povo de joelhos dobrados clamando pelo seu livramento. Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: Deus tem coisas grandes para a tua vida, irmão. Só que o Senhor está esperando que tu faça como fez aqueles irmãos. Amém. Eu imagino assim, os irmãos bem que poderiam ter contratado, constituído um advogado para tentar tirar Pedro daquela prisão, mas seria inútil fazer isso. Herodes estava decidido a executar a Pedro, e mesmo assim a igreja, os irmãos muito provavelmente não tivesse tempo para fazer isso, não tivesse recursos para fazer isso. E é muito difícil que um advogado naquela época quisesse tomar essa causa. Por quê? Porque ficaria contra Herodes. Então os irmãos não fizeram isso, mas eles poderiam ter se reunido, formado ali uma grande rebelião, ir naquele presídio para destruir a força do braço, aquelas cadeias. Mas eles também não fizeram isso, porque muito provavelmente seria muito sangue derramado, muito provavelmente os guardas iriam matar aqueles irmãos. O que eu quero dizer, irmãos, é que não foi a força do braço que trouxe o livramento para Pedro. Não foram os recursos humanos que trouxe o livramento para a vida de Pedro. Foi tão somente os joelhos dobrados, o clamor sendo levantado para o Senhor. Eles não poderiam ir lá e libertar Pedro com a força do braço, eles não poderiam constituir um advogado para libertar Pedro, mas eles poderiam dobrar o joelho e orar. E quando isso eles fizeram, Deus enviou o anjo lá e libertou a Pedro daquela prisão. Escuta, você não pode com a força do teu braço restaurar um casamento que está destruído. Você não pode com a força do teu braço tirar aquele jovem do tráfico, do mundo do
crime. Você não pode, com a força do teu braço, curar essa doença que aos olhos do homem é incurável. Você não pode, com a força do teu braço, dar o livramento àquele que tu ama. Você não pode, com a força do teu braço, promover um livramento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas você pode dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor. E quando você dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor, Deus ouvirá e trará o livramento para a tua casa, irmão. Aleluia, Jesus. Deus fará. O que Deus quer é que tu dobre o teu joelho. É que tu dobre o teu joelho. Você lembra de Ana? Ana, mulher angustiada. Mas por quê? Porque não gerava filhos. E o seu esposo tomou uma outra mulher que pudesse gerar filhos para ele. Mas só que essa mulher não apenas gerou filhos para ele, ela humilhava Ana, que era a esposa legítima. Humilhava. Ana não aguentava mais. Ela foi dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Enquanto clamava ao Senhor, Deus lhe abriu a madre e ela começou a gerar filhos. E um dos seus filhos, o primeiro filho, foi o grande profeta Samuel. Mas por quê? Porque teve clamor, teve joelhos dobrados. Você tem dobrado o teu joelho? Você tem clamado ao Senhor? Irmãos, está na hora de nós colocarmos de lado o smartphone, que tanto tem impedido de nós orarmos. Sabe aquele aparelhozinho que às vezes você quer orar, mas você não consegue largá-lo? Você sabe aquele aparelhozinho bonitinho, que você tem ali acesso às redes sociais, chega o momento de tu orar, mas tu não ora, tu fica com ele e diz: daqui a pouco eu oro, com pouco os teus olhos estão pesando de tanto sono, aí tu coloca ele do lado e vai dormir, e mais um dia sem dobrar o joelho se passou, e mais um dia sem clamar ao Senhor vai se passando, e a situação continua a mesma, e o mal continua predominando, e o livramento do Senhor não acontece. Pois está na hora de nós dobrarmos mais um pouco os nossos joelhos, está na hora de nós invocarmos mais um pouco o nome poderoso do Senhor. Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, todos aqueles que clamaram ao Senhor, ouviram o agir de Deus em sua vida, viram a providência, viram o livramento, viram o milagre acontecendo. E esse Deus é o mesmo hoje, Ele está apenas esperando que você dobre o teu joelho e passe a clamar, a invocar o seu nome. Você não está distante do milagre. Tem gente que diz que está tão distante do milagre. Pastor, o milagre está tão difícil, o milagre é impossível. Não, o milagre não está impossível. Você não está tão distante assim como imagina desse milagre. O que está precisando é de você dobrar o teu joelho e colocar o rosto no pó e se quebrantar diante do Todo-Poderoso, que aí portas irão se abrir, que aí causas serão julgadas, que aí o livramento dele vai acontecer na tua vida e na tua casa, irmão. Bata no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: por favor, irmão, clame mais ao Senhor, ore mais ao Senhor. Vamos fazer como fez a igreja. Pastor, eu estou com um probleminha ali, pastor, olha, é o desemprego, pastor, mas eu vou no amigo que é empresário, eu vou ver
em outro amigo que é político, vou ver o que pode ser feito, vou ver qual a ajuda que eu recebo, e a pessoa bate numa porta, bate noutra porta, e a mesma situação continua. Por quê? Porque ela não está fazendo o que Deus quer que ela faça. Não é necessário nós buscarmos ajuda no homem, não é necessário nos humilharmos para os homens. O Senhor quer que nos humilhemos para Ele, dobremos os nossos joelhos perante Ele para clamarmos, e aí Ele toca no coração até do ímpio, se possível for, para abrir a porta para você, para fazer um milagre em favor da tua vida acontecer. Deus está esperando essa atitude do seu povo, da sua igreja. Pastor, eu ouvi dizer, pastor, que fizeram ali uns trabalhos, bateram uns tambores, uma macumba, pastor, um trabalho de feitiçaria, uma bruxaria, pastor, fizeram um trabalho ali para destruir minha vida, minha casa, pastor, para eu perder o emprego, para eu perder até a minha vida, pastor. Pois não vá buscar o socorro no homem, nem muito menos vá para o mesmo lugar, tentando neutralizar o trabalho de macumba que foi feito. Não, vai para o teu quarto, tranca a tua porta, dobra o teu joelho, coloca o rosto no pó, e invoca esse Deus o qual estou te anunciando agora, e invoca esse Deus que é o Deus da Bíblia, invoca esse Deus que tudo pode, e eu garanto para você, que não haverá trabalho de feitiçaria, não haverá demônio e potestade do inferno que possa prevalecer. Quando há uma igreja em oração, quando há um povo clamando, não há demônio e potestade que possa prevalecer, irmão. Não há macumba que possa prevalecer, mas tem que existir a oração. Não é o caso da pessoa ter uma Bíblia embaixo do braço e pronto, já está isento às coisas ruins. Não é o caso da pessoa frequentar a igreja uma vez na semana ou no mês e dizer: eu sou crente, o diabo em mim não pode tocar. Não, tem que haver oração, pois a oração é um elo que nos liga com Deus. A oração é um diálogo com o Todo-Poderoso. Você já se imaginou falando com Deus, conversando com Deus, tendo um contato direto com Deus? A oração é isso. A oração é esse diálogo com Deus. Você está conversando diretamente com aquele que fez o céu e a terra. Quando você dobra o teu joelho para orar, é isso que acontece. Você está conversando, dialogando com aquele que criou céus e terra. Você está buscando a intimidade, criando uma amizade com o Ser Supremo, Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, o que fez os céus e a terra. Quando você dobra o teu joelho para orar, quando você se curva diante do Senhor para clamar, e aí é onde acontecem os milagres, e aí é onde acontecem os livramentos. A igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro, que estava preso e seria executado no dia seguinte. A igreja fazia contínua oração. A igreja não dobrou o joelho, orou 10 minutos, levantou e pronto, tá bom, tá na tua mão, Senhor. Não, a igreja fazia contínua oração a Deus, até que Deus vai lá, ordena a um anjo: despedaça as cadeias, liberta meu servo, ele não vai ser executado, porque tem clamor sendo levantado em favor da sua vida. Você quer que um parente teu seja visitado pelo anjo do Senhor? Tem porventura algum parente teu que está aprisionado a um vício, aprisionado a alguma coisa maligna, e você quer que ele seja libertado deste mal? Pois é, dobra o teu joelho,
continuamente intercede pela vida dele, pela vida dela. O anjo que Deus enviou para libertar Pedro, ele ainda existe, e o Senhor vai enviar lá nesse teu parente, para que ele também seja libertado. Deus está querendo fazer isso, Deus vai fazer isso, Ele está querendo apenas ver o teu interesse, a tua oração, o teu clamor sendo realizado. No versículo de número 10, veja, eu vou ler mais uma vez. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Acredito que era a última porta de segurança daquele presídio. Passando dela, estava livre. Pedro estava livre. Porém, era de ferro. Era uma porta muito resistente. Mas não precisou ninguém tocar na porta. Quando Pedro vai se aproximando da porta com aquele anjo, elas por si mesmas abrem-se. Versículo 10, repito, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, fiz minha missão, até aqui fui ordenado a fazer isto, agora tu está livre, vai embora e vai em paz. Versículo 11, e Pedro tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Pedro está dizendo o quê? Pedro está testemunhando o livramento de Deus. Pedro está dando testemunho do livramento de Deus. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou, e me deu livramento de tudo que Herodes estava planejando fazer com a minha vida. Amém, pessoal? Herodes representava Satanás naquela época. Satanás. Herodes estava planejando fazer uma festa, apoiando-se na vida de Pedro. Reuniu uma multidão de pessoas em uma praça e executar Pedro aos poucos. Essa seria a festa de Herodes. Satanás hoje planeja fazer isso também. Ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Só que os planos de Herodes foram frustrados. Por quê? Porque existiu oração da parte da igreja. Os planos de Satanás serão frustrados quando você dobrar teu joelho para clamar. Os planos de Satanás de destruir os teus caminhos familiares, parentes, serão frustrados quando você dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor. Acontecerá o mesmo que aconteceu com a vida de Pedro, a libertação, o livramento de Deus. Amém? Eu quero finalizar a mensagem de hoje no Antigo Testamento, lá em Jeremias capítulo 33, em um versículo que a igreja conhece muito bem. Jeremias capítulo 33, nós vamos ler apenas o versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Deus está convidando o homem a clamar a Ele e está dando a sua palavra que vai responder. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. A igreja clamou, Deus respondeu, livrando Pedro. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está dizendo: ei, clama,
Ei, dobra os teus joelhos, ei, invoca-me, e eu responderei o teu clamor. Separa, se você ainda não fazia, a partir de hoje passe a fazer. Separa pelo menos 1 hora no decorrer do dia, para dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Você vai ver como a tua vida vai começar a mudar. Você vai começar a ver maravilhas acontecendo dentro da tua casa. Separa pelo menos 1 hora no decorrer do dia, aquela horinha que tu nem vê passando quando está no WhatsApp, aquela horinha que tu nem vê passando quando está diante da televisão. Passa tão rápido aquela hora, a gente nem percebe. Pois é, então separa essa horinha para tu estar de joelhos dobrados e clamando ao Senhor. Só que quando dobramos os joelhos, 1 hora parece uma eternidade. Oramos 10 minutos, olhamos no relógio pensando que já passou 40 minutos, passou só 10, não é? Pois é, 1 hora de oração parece uma eternidade, mas parece uma eternidade para aqueles que não têm isso como um hábito, porque quando você se acostumar a praticar a oração, você vai dobrar o teu joelho e nem vai observar como 1 hora vai passar tão rápido, e na medida que você vai orando, você vai conquistando comunhão com Deus. Na medida que você vai orando, vai clamando, você vai se aproximando de Deus. Na medida que você vai orando, vai clamando, os livramentos de Deus vão acontecendo, o poder de Deus vai se manifestando, e você vai realmente entender o quanto é importante e bom estar clamando ao Senhor, irmão. O quanto é importante e bom, porque não é apenas importante, é importante e bom. Só iremos compreender o quanto é bom quando nós começarmos a fazer isso. Amém? Diga graças a Deus. Quem está disposto a clamar mais ao Senhor? Quem está disposto a colocar isso em prática? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia.